5 dicas de direito administrativo para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Dica número 1, ciclo de polícia. Nós temos 4 fases do ciclo da polícia: legislação ou ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Vamos para um exemplo do nicho do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos lá a geração de normas, que é a geração do CTB, por exemplo. Após isso, nós temos a emissão da autorização, que nesse caso é a licença para dirigir, que é um consentimento. Depois, nós temos a fiscalização, que é o que você aprovado vai fazer, a fiscalização do trânsito. E, por último, nós temos a sanção, que é a penalização no caso do descumprimento da legislação. Porém, nem sempre nós temos todas as fases do ciclo de polícia. Isso que você tem que levar para a prova, que 2 fases nem sempre vão estar lá, que é o consentimento e a sanção, Ou sendo mais claro com relação a isso, nós sempre teremos a legislação, a geração de normas e a fiscalização, Mas nem em todo caso teremos o consentimento e a sanção. Leva isso para a sua prova. Dica número 2, A administração pública, ela executa e faz a gestão, Cada poder, tem a sua atividade típica. O legislativo faz as leis, o judiciário julga e o executivo faz a execução dos serviços. Essa execução, ela é, regra geral, ela é centralizada. Porém, ela pode ser desconcentrada ou descentralizada, essa execução. E é o que você tem que levar para a prova, que nós temos essas 2 espécies, a desconcentração e a descentralização. Só que a desconcentração cria órgãos, desconcentração, você vai lembrar do CO, cria órgãos, e a descentralização cria entidade. A desconcentração ela pode acontecer na administração direta e na administração indireta, dentro dela. A Secretaria, por exemplo, de Saúde, ela pode criar da Segurança, por exemplo, pode criar um outro órgão para fazer fiscalização, baseado na Constituição. E no Decreto 200 podem ser criadas entidades, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública. Lembrando que, por força da Constituição, a lei cria a autarquia e autoriza os outros tipos de entidades. Mas aí o principal aqui é que a descentralização cria entidades, ao passo que a desconcentração cria órgãos. E essa criação de órgãos ela pode acontecer dentro da administração direta ou até dentro da administração indireta. O próprio Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, pode criar um órgão. Pode. Teoricamente, isso pode acontecer. Mas a dica mais importante é isso aqui: desconcentração cria órgão e descentralização cria entidade. Dica número 3, abuso de poder. O abuso de poder ele é o gênero. E nós temos 2 espécies, o desvio de poder e o excesso de poder. Esse abuso de poder ele é dentro de um ato administrativo. O ato administrativo ele tem vícios, ele tem um vício de finalidade ou um vício de competência. Lembrando lá que os elementos do ato é o confir for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O vício de finalidade é quando o agente ele executa ele tem um abuso de poder, só que dentro desse abuso de poder ele desvia do poder, ele tem a competência para fazer aquele ato, ele tem aquele poder para fazer o ato. Por exemplo, o chefe ele pode transferir um subordinado, só que a finalidade tem um vício. Ele pode transferir o subordinado dele, mas ele por um motivo que não está previsto em lei e não tem razoabilidade, ele executa. Então, sofre um vício de finalidade e é um desvio de poder. O que é diferente do excesso de poder. A espécie excesso de poder, ele não tem a competência para fazer o ato. O agente público, ele não tem aquela competência prevista em lei. Por exemplo, o chefe direto lá de vocês na PRF, ele não tem a competência para uma suspensão acima de 60 dias ou para uma demissão. Isso aí fica a caráter do chefe do executivo ou do diretor-geral. Isso por força de lei, e aí ele vai lá e dá uma suspensão de 90 dias ou uma demissão. Isso é um abuso de poder, na espécie excesso de poder, por vício de competência. Ele não tem a competência, o que é diferente do desvio de poder, que aí é um vício de finalidade.
Ele tem a competência, mas ele executa aquele ato ali com uma finalidade que não é pública, não é a prevista em lei. Dica número 4. Agentes de fato. Né? Então nós temos dois tipos de agente de fato, o necessário e o putativo. O necessário acontece numa situação excepcional, por exemplo, numa calamidade pública, um médico que colabora com os bombeiros. Né? Então isso é comum e é previsto na doutrina. Tá? E também temos o agente putativo, que ele se presume que tem a legitimidade ali no ato que ele está executando, porém temos uma ilegalidade. A doutrina traz um exemplo que é a ilegalidade na posse, por exemplo. Né? O servidor lá, ele foi nomeado pulando a fila, por exemplo. Né? Tem uma ilegalidade, essa ilegalidade tem que ser corrigida, mas o ato que ele executa não deixa de existir. Tá? Em regra, os atos são considerados válidos pelos agentes de fato, pelos dois. E o que a gente tem que levar para a prova, a dica é o nome da teoria. E essa teoria é a teoria da aparência. Dica número 5. Responsabilidade civil da administração. A responsabilidade civil ela teve um crescente histórico. Né? Ela partiu lá de uma irresponsabilidade. Onde o Estado se dizia que não tinha responsabilidade, para a teoria da culpa administrativa. A gente foi passando pela culpa administrativa, onde a falta de serviço gerou uma responsabilização, e hoje, que você tem que dar para a prova, vigente, a gente tem a teoria do risco administrativo. Né? E aqui o principal, a gente tem que saber que a responsabilidade é objetiva. Né? A responsabilidade não exige culpa, ela é objetiva. A gente precisa deter as coisas. A execução do agente, um terceiro com que sofra dano e o nexo de causalidade entre a ação do agente e esse dano. Tá? Então, é a teoria do risco administrativo vigente hoje e a responsabilidade é objetiva. Leva isso para a prova. Gostou das dicas? Curte aí, se inscreve no canal, aciona o sino para receber as próximas dicas.